Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje nos fala a respeito dos pastores. Apresenta Jesus como o exemplo do bom pastor, e na primeira leitura, retirada aqui do profeta Jeremias, apresenta os pastores de Israel como os maus pastores, como aqueles pastores que não estavam interessados em pastorear, em cuidar das ovelhas, em atender às suas necessidades, mas preocupados apenas com os seus interesses. Diz aqui: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Meus irmãos, não há como ouvir esta palavra, não há como um pastor instituído por Cristo, isto é, um sacerdote, ouvir uma palavra dessa e não se questionar a si mesmo se está sendo um pastor segundo o coração de Cristo ou um pastor segundo o coração dos pastores do Antigo Testamento, que estavam, repito, preocupados apenas com os seus interesses. E Deus diz por meio do profeta Jeremias que Ele mesmo reunirá o resto das suas ovelhas de todos os países para onde elas foram expulsas, que Ele mesmo suscitará para elas novos pastores. Isto é, Deus diz no Antigo Testamento que Ele dará novos pastores às suas ovelhas, que as apacentem, e elas não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. E virão dias, aí vem aqui a profecia de um pastor segundo o coração de Deus, de um pastor perfeito, daquele que nós chamaremos de o bom pastor, o verdadeiro pastor, o belo pastor. Virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, e fará valer a justiça e a retidão na terra. Então Deus aqui está profetizando a vinda do seu filho, que seria o bom pastor e que reinaria como bom pastor sobre as ovelhas. Pois bem, então é o tema de hoje, preparado já com a primeira leitura. Quando nós lançamos o nosso olhar sobre o Evangelho, nós vemos então Jesus Cristo aqui, que incansavelmente se coloca a serviço das ovelhas. Vocês lembram, espero que vocês tenham uma boa memória, vocês lembram que no domingo passado, o Evangelho era o que? Jesus que enviava os apóstolos, os seus discípulos, 2 a 2, e eles saíram em missão. Pois bem, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho do domingo passado.
Então diz aqui que os apóstolos voltaram da missão para a qual eles tinham sido enviados, que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque enquanto os discípulos saíram em missão, Jesus continuou com a sua missão, ensinando, cuidando, aconselhando, alimentando as suas ovelhas. Diz aqui que havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então Jesus diz a eles: vamos para um lugar mais tranquilo, em que vocês possam descansar um pouco, porque afinal de contas, vocês vieram de uma missão, então vamos descansar um pouco. Aqui é interessante que Jesus, ele se preocupa com as necessidades mais básicas dos seus ministros, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Vinde. E diz então, não neste evangelho de São Marcos, mas no evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus então pega a barca e ele atravessa o lago para ir para um lugar retirado, já que ele estava ali atendendo as pessoas e havia muita gente, e repito, de modo que eles não tinham tempo nem sequer de comer. Então, enquanto Jesus atravessa o lago de barco, o que é que as pessoas que ali estavam fazem? Elas vão correndo pela margem e chegam primeiro do outro lado, e quando Jesus chega de barco com os apóstolos, a multidão já estava lá esperando novamente. Isto é, elas estavam sedentas. Ora, se Jesus tivesse um coração como o coração dos pastores de Israel, Jesus iria simplesmente deixá-las a si mesmas. Mas Jesus tem o coração do bom pastor. Ele é o bom pastor. E diz aqui que Marcos capítulo 6, versículo 34: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, é porque nós estamos tão afastados desta ideia de uma ovelha, de um rebanho sem pastor, que nós não compreendemos claramente em que isso consista. Um rebanho sem pastor está à mercê dos lobos, da mesma maneira que um galinheiro está à mercê de raposas. Imagine uma região cheia de raposas e que não tem ninguém que tome conta daquele galinheiro. As raposas virão e vão comer as galinhas. Imagine um rebanho numa região cheia de lobos. Se não houver ali um pastor tomando conta daquelas ovelhas, os lobos vêm e devoram todas elas. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor, diz lá no evangelho de São João, no capítulo 10. Então Jesus, ele se ocupa, ele se preocupa, ele as protege, e viu que aquelas ovelhas de Israel, que aquele povo eram como ovelhas sem pastor, porque ninguém era por elas. Percebe aqui então a analogia, quando o povo de Deus não é cuidado pelos seus pastores, de modo que eles ficam à mercê dos lobos do mundo, das modas do mundo, daquilo que a mídia apresenta, porque não tem pastores que cuide delas. Pois bem, e diz então que Jesus, vamos lá, cansado, porque ele estava atendendo as pessoas, de modo que não tinha tempo nem de comer. Jesus cansado, com os discípulos cansados, muito provavelmente famintos, que tinham chegado de missão. Então não é que numa missão tudo esteja muito fácil e à disposição. Então Jesus cansado, com fome, com os discípulos cansados e com fome, mas diz que quando ele desembarca e vê aquela multidão, ele sente compaixão, porque eram
eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Então Jesus se põe novamente à missão, dando o exemplo aos discípulos, para que eles façam o mesmo, para que eles, naquele momento, isto é, a situação exige, então eles precisam se esquecer de si mesmos. Meus irmãos, essa palavra, ela não é nada romântica, não é nada literariamente bela, mas ela é necessária. Se nós quisermos, aqui nós estamos aplicando aos pastores, vamos dizer de uma maneira bem particular, aos sacerdotes, mas é claro que nós podemos aplicar a cada um de nós, cada um segundo o seu estado de vida. Se nós não estivermos dispostos a nos esquecer de nós mesmos, nós não poderemos ser discípulos de Cristo. Eu, quando era seminarista, hoje, meus santos, nós estamos rezando a missa também pelo 1 ano de falecimento de Dom Henrique Soares da Costa, que era bispo de Palmares, mas natural de Alagoas, era padre lá na igreja de Nossa Senhora do Livramento em Maceió, onde eu era coroinha. Fui coroinha lá. Conheci Dom Henrique em agosto, numa tarde de agosto de 1994. Então, depois eu entrei no seminário em 96 e fui dirigido espiritualmente por ele. E eu lembro uma vez, quando, por ocasião de um sacerdote que tinha abandonado o ministério, e eu entrei na sala dele para fazer direção espiritual, e ele me disse uma frase que eu nunca esqueci, já até repeti aqui em outras ocasiões. E ele disse para mim assim: meu filho, se você, quando você for padre, para continuar sendo padre, segundo o coração de Cristo, se você precisar se quebrar todinho, se quebre. Isto é, não procure a sua realização, procure a realização de Cristo. É para isso que você é padre. Na minha época, meus santos, fiquei falando, porque eu entrei no seminário em 96, estava muito em moda, um psicologismo nos seminários e na formação, e de que todo mundo queria procurar a sua realização pessoal, porque afinal de contas eu preciso me realizar, eu preciso ser feliz. E na época o Padre Henrique disse isso a mim: olha, meu filho, você vai ser padre, e não para procurar a sua realização pessoal, você vai ser padre para procurar a realização de Cristo na sua vida e na vida daqueles que lhe forem confiados. Meus irmãos, este é o caminho para todo sacerdote: procurar a realização, procurar a vontade de Cristo. E isso que eu digo aqui a respeito dos sacerdotes, segundo os textos evangélicos de hoje que falam de um bom pastor, isso se aplica também, por exemplo, aos pais de família. Imagine um pai, um homem que se casa para ser feliz. Ele se casa para ser feliz. Não, meu filho, você não se casou para ser feliz. Acorda, você se casou para a glória de Deus, cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Foi para isso que você se casou. Porque se você se casar querendo ser feliz, você vai trair a sua esposa e abandonar os seus filhos. Mas se você se casa, o quê? Para glorificar a Deus, cuidando da sua esposa, amando a sua esposa, cuidando dos seus filhos, amando os seus filhos, você será um marido segundo o coração de Cristo, um marido que glorificará a Deus. Você, mulher, que se casa, imagine se você se casa: eu quero ser feliz, eu quero a minha realização pessoal. Minha filha, você é um egoísta, simplesmente. E você vai, não tenha dúvidas, na primeira dificuldade, você vai procurando a sua realização pessoal,
você vai ser infiel ao seu matrimônio e à sua maternidade. Por quê? Porque amar, quando você se põe a realizar a vontade de Cristo, você precisa se esquecer de você mesmo. Aí você vai dizer: ah, padre, mas isso não é humano. Não, meu santo, muito pelo contrário, isso é verdadeiramente humano, e é a única possibilidade de você ser uma pessoa de verdade, se você estiver disposto a se esquecer de si mesmo e seguir em frente. Jesus, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São João, no capítulo 16, Jesus faz uma analogia no versículo 20 e 21. Ele diz assim: no mundo tereis tribulações, mas a vossa alegria, versículo 20, a vossa alegria se transformará, a vossa tristeza, versículo 20, João capítulo 16, versículo 20, a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela sofre, porque chegou a hora dela, mas quando a criança nasce, ela já não se lembra da aflição, por causa da alegria de uma criança ter vindo ao mundo. Isto é, na hora do parto, ela só lembra dela, porque está doendo, mas depois que a criança nasce, ela se esquece de si. Não é que o sofrimento não continua, houve ali de alguma maneira uma certa violência ao seu corpo, mas ela está tão focada agora na criança, ela se esqueceu de si e ela pode ser feliz. Jesus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: tende sempre os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, tende sempre os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Eu já falei aqui também a vocês, aqui que quantas vezes quando eu entrava para fazer direção espiritual, reclamando da minha vida, o Padre Henrique dizia: meu filho, olhe para a cruz. Ele dizia isso, eu até comentei aqui já outras vezes, que nós dirigidos espirituais, até às vezes fazíamos chacota dele, dizíamos, quando vinha um colega, ou quer reclamar da vida, a gente dizia: olhe para a cruz, fazendo menção ao Padre Henrique, que isso dizia, isto é, se esqueça de você, olhe para o amor dele, e olhe o quanto ele sofreu por você, e procure viver na sua vida algo semelhante também. Meus irmãos, é o único caminho de um pai de família ser um bom pai, se ele sai do centro. Mas se ele é um egocêntrico, ele será um egoísta, porque ele quer se realizar, ele quer ser feliz. O único caminho de um sacerdote ser um bom pastor, ser um pastor segundo o coração de Cristo e não segundo os pastores do Antigo Testamento, é se ele se esquece de si mesmo. Se não se esquecer de si mesmo, a nós caberá esta palavra: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minhas pastagens. Ou como diz noutra passagem: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, eles comem a carne da ovelha, eles se cobrem com a lã da ovelha, mas eles não estão dispostos a das ovelhas cuidar. Então, meus irmãos, aqui o primeiro ensinamento de nosso Senhor para nós todos, mas de uma maneira particular para nós pastores, é esta graça sem a qual não se pode ser um bom pastor: esquecer-se de si mesmo. E isso, meus santos, é impossível sem oração.
De modo que nós precisamos rezar, nós padres, vocês leigos, cada um segundo o seu estado de vida, rezar e pedir a nosso Senhor que abra os nossos olhos para a verdadeira alegria, assim como a mulher, diz aqui Jesus no Evangelho de São João, quando a criança nasce, ela se esquece da sua dor pela alegria da criança que nasceu. Que nós tenhamos os nossos olhos fixos em Jesus e vejamos como é belo ser semelhante a nosso Senhor, como é belo ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, porque se o nosso coração não for parecido com o coração de nosso Senhor, o nosso coração será parecido com o coração do diabo. Um sacerdote que não é um bom pastor, ele não é apenas um mau pastor, ele é um pastor diabólico, satânico. Por quê? Se o coração dele não é parecido com o coração de Cristo, o coração dele é parecido com o coração do diabo. Um pai que é um pai de verdade, que procura amar a sua esposa e amar os seus filhos, amar a sua família, se esquecendo de si mesmo, às vezes até mesmo em detrimento de si mesmo, é um pai parecido com Jesus, que nos amou tanto ao ponto do prejuízo próprio. Quando Jesus veio nos amar, ele nos amou de tal maneira que se prejudicou por nos amar. Por quê? Porque ele foi crucificado, ele se rebaixou, fazendo-se um de nós, para que nós pudéssemos nos elevar, para que nós pudéssemos ser elevados. Ora, esse é o caminho para todos nós, sem sombra de dúvidas. Eu estou aplicando a mim, mas eu espero que sem sombra de dúvidas, vocês estejam aplicando a vocês mesmos também. Sem sombra de dúvidas, no altar, eu vou rezar por mim, para que eu seja um bom pastor, e por vocês. E eu espero também que, sem sombra de dúvidas, vocês rezem por vocês, por suas famílias, mas também por nós sacerdotes, para que sejamos sacerdotes segundo o coração de Cristo, para que sejamos bons pastores, esquecidos de nós, esquecidos desta vida passageira, mas focados naquela vida que não passa, querendo aquilo que permanece, porque neste mundo tudo é passageiro. Pois bem, mas aqui é o primeiro aspecto do bom pastor, daquele pastor que se esquece de si mesmo, porque assim fez Jesus durante toda a sua vida, e de um modo particular no texto de hoje, que com fome e cansado, ele, como é que diz aqui? Ele se colocou, ele começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E aí vem o segundo aspecto de um pastor de verdade. É um pastor que está disposto a ensinar. Diz então que Jesus começou a ensinar os discípulos e aquela multidão ali presente. Ora, da mesma maneira, o pastor segundo o coração de Cristo, o sacerdote segundo o coração de Cristo, ele precisa ter a coragem de ensinar muitas coisas, de ensinar a verdade. Um sacerdote, ele não deve se pregar a si mesmo, ele não deve pregar aquilo que ele acha, ou aquilo que ele gosta. Ele prega Cristo e a verdade de Cristo, ensinada pela igreja de Cristo há mais de 2000 anos, mesmo que este ensinamento esteja fora de moda, mesmo que este ensinamento esteja, de alguma maneira, lhe cause algum prejuízo. Diz aqui que Jesus ensinou muitas coisas, e por muito disso que ele ensinou, por causa disso, ele foi perseguido, ele sofreu, ele foi caluniado e ele morreu. E da mesma maneira, um sacerdote, um bom sacerdote, precisa estar disposto a ensinar a verdade inteira. Aí você vai dizer, mas padre, se
se o padre ele começar a pregar o evangelho inteiro, vai ter muita gente que não vai se agradar. Mas, meu santo, essa é a maneira de o sacerdote ser um bom pastor e cuidar das ovelhas. Porque se ele simplesmente, para não ter problema, seja com os lobos, ou não ter problema com as próprias ovelhas que não querem ser instruídas, se ele se cala, ele se torna um cão, um cachorro mudo, como diria um padre da igreja. Ele não tem mais serventia nenhuma, porque o padre que vem para o púlpito, ele não vem para agradar os ouvidos, mas para instruir a nossa fé, para instruir o nosso coração. Então, mesmo que, por exemplo, para o mundo, o sexo entre namorados seja algo comum, que todo mundo faz, o pastor, aquele que está disposto a ensinar segundo a vontade de Cristo, ele sempre vai dizer: isso é pecado. Mesmo que para o mundo a prática gay, a prática homossexual seja algo comum, nós precisamos, mesmo sabendo que podemos ser perseguidos, mas por caridade, nós precisamos ensinar muitas coisas, e isso faz parte do ensinamento da igreja. É pecado. Mesmo que hoje em dia as pessoas todas se vistam para sensualizar, elas se vestem porque elas querem atrair os olhares, elas querem ser sensuais, elas querem ser sexy. E o padre precisa dizer: olha, meu santinho, minha santinha, quando assim você se veste, você se torna instrumento do diabo para outras pessoas. Você não alegra o coração de Cristo, rapaz, moça, homem, mulher, quando você se veste segundo a lógica do mundo. Isso não agrada a Deus. Ah, padre, mas todo mundo assim se veste. Mas nós precisamos o quê? Converter o mundo. Se vocês olharem o evangelho do domingo passado, quando Jesus envia os apóstolos em missão, Jesus os envia para que eles convertam as multidões. Como é que diz o evangelho? Vamos lá, pegar aqui 15º domingo, diz que: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Então, meus santos, nós precisamos querer que o mundo se converta a Cristo, que o mundo se converta ao ensinamento da igreja, e não querer que a igreja se converta à lógica do mundo. É claro que o aborto é pecado, será sempre pecado, e será sempre pregado por um bom pastor como pecado, por caridade. Porque quando alguém comete um pecado, como diz São Paulo, ela entra na morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se o sacerdote, ele tem medo do lobo, ele não quer se indispor com o lobo, ele fica calado e não diz coisa alguma. Não, Jesus ensinava muitas coisas. A outra maneira de um sacerdote numa comunidade ser um bom sacerdote é quando ele prega Cristo, o Evangelho de Cristo, e não a própria opinião. Imagine que coisa horrorosa é um padre no púlpito que prega as suas próprias ideias, as suas próprias concepções. É horroroso. E que alegria quando nós somos sacerdotes e pregamos aquilo que Jesus Cristo nos leva a pregar, nos leva a ensinar. Então, padre, mas muita gente falta a missa ao domingo, e nós precisamos dizer às pessoas que faltar missa aos domingos é pecado. Padre, muitas pessoas tomam anticoncepcional, e nós iremos dizer: olhe, você que toma anticoncepcional, casado, casada, tendo vida sexual e tomando anticoncepcional, você está cometendo um pecado. Mas padre, mas isso, se o senhor disser isso, vão dizer que o senhor é muito antigo. Mas, meu santo, a minha igreja é antiga. A igreja de Jesus é bem antiga.
ela tem mais de 2000 anos, e há mais de 2000 anos, estas verdades são pregadas, não, é claro, do anticoncepcional, que foi criado depois, mas desde que foi criado, desde sempre foi condenado como inadequado, errôneo, pecado, e que nós católicos não podemos fazer uso disso. Então percebe, meus santos, que nós precisamos nos converter, e nós precisamos ter a coragem de pregar. São Paulo, e já me acompanham para o fim da homilia de hoje, São Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: eu te conjuro, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha aqui como São Paulo é enfático, ele está falando aqui para os pastores, ele não está falando aqui apenas, ele não está falando aqui para os discípulos, está falando aqui para os pastores. Eu te conjuro, diante de Deus, que te julgará, prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo, e já chegou, meus santos, porque virá o tempo em que a sã doutrina da salvação, porque virá o tempo em que as pessoas já não suportarão a sã doutrina da salvação. Virá o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir a verdadeira doutrina, em que quando você pregar a palavra de Deus, as pessoas vão até tapar os ouvidos. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir que católico não pode ser maçom, não pode ser espírita. Católico não pode ser maçom, católico não pode ser espírita, católico não acredita na reencarnação, porque quem crê na reencarnação está negando a ressurreição de Cristo. Católico não anda em centro espírita, em centro de umbanda. Católico não frequenta outras comunidades protestantes. Católico é católico, ele vai para a igreja católica. E católico, ele não adere à lógica do mundo, ele adere à lógica do evangelho, do logos. A lógica do católico é a do logos. Esta é a sua lógica, e é para isso que ele reza, pedindo a Deus que o converta, que mude a sua mentalidade. Pois bem, mas continua São Paulo dizendo aos pregadores, aos pastores: levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, buscarão para si mestres e afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às mentiras. Chegará o tempo em que as pessoas assim se comportarão. Então, pastores, diz São Paulo, prega a palavra, ensina a palavra, ensina que a igreja católica é a única igreja de Cristo. Prega, este é o ensinamento de sempre. A única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra é a igreja católica, e não porque nós sejamos bons e bonitos, mas porque Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e que fora da igreja de Cristo não há salvação. As outras religiões não salvam, porque não há salvação a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebe, meus santos, que é caridade do pastor quando isso ensina, mas que precisa também haver a docilidade da ovelha que escuta e que acolhe. Que hoje, meus santos, nós rezemos pedindo a Deus que nos conceda pastores esquecidos de si e que pregam toda a verdade de Cristo, e peçamos também que as ovelhas sejam dóceis em escutar a palavra de Deus e se esforcem em acolhê-la no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.